Agora vou estudar no dia de hoje o capítulo 50, o último capítulo do estudo do livro de Gênesis. Então você que está me assistindo, se você não perdeu o estudo de algum capítulo do livro de Gênesis, você pode voltar aqui, nessa plataforma, nesse canal, procurar os vídeos anteriores para que você faça uma retrospectiva de todo o livro de Gênesis, desde a criação até passando pelo dilúvio, a história dos patriarcas, de Abraão, de Isaac, Jacó, agora que nós estamos findando com a história de José, esse último capítulo, onde nós vamos ver o sepultamento de Jacó, onde José, seu filho, leva o corpo do seu pai para ser sepultado na terra de Canaã. Mas todo o estudo do livro de Gênesis foi colocado aqui nesse canal, falando sobre Deus. Então, se você perdeu algum vídeo, eu peço para que você possa assistir aos outros vídeos, para você ficar cheio do conhecimento da palavra de Deus, precisamente o livro de Gênesis. E eu vou pedir para você que está assistindo esse vídeo, se você tiver interesse em querer ver outro estudo da palavra de Deus, eu peço que você coloque nos comentários qual o próximo estudo que eu possa gravar, para que eu possa colocar aqui nesse canal, para que você possa me assistir o estudo do livro que você tem vontade de aprender da Bíblia. Então eu peço que você coloque nos comentários, olha, eu peço que você grave vídeos a respeito do estudo do livro tal, e eu vou fazer esses vídeos para que você possa aprender, ter conhecimento, se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor, estou chegando no final, Senhor, do estudo do livro de Gênesis. Eu te peço, Senhor, para cada vídeo que foi gravado aqui nessa plataforma, aqui nesse canal, que cada pessoa que vai ver e ouvir esses vídeos, Pai, que elas possam ser cheias do entendimento, do conhecimento do livro de Gênesis, um livro tão rico, Senhor, que conta toda a história, desde a criação, onde nós tomamos conhecimento, Senhor, da Tua vontade para a nossa vida, do plano de redenção, do plano de salvação, que começa, meu Deus, a partir do momento em que Abraão, aquele patriarca da fé, ele faz uma aliança contigo e ele é pai de todos aqueles que creem no teu filho Jesus. Então eu te peço em nome de Jesus que cada pessoa seja ricamente abençoada em todo o estudo do livro de Gênesis, Pai. Eu já te agradeço porque eu tive a oportunidade de estar gravando todos esses vídeos para deixar aqui nesse canal, para que cada pessoa que queira tomar conhecimento, ela venha ver esse vídeo e venha se aprofundar, a se interessar em aprender a palavra de Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus, e que neste último capítulo o Senhor possa também me iluminar para que eu possa explicar em nome de Jesus. Amém. Então, esse último capítulo, ele trata sobre o enterro de Jacó, também a respeito e vai terminar com a morte de José. Então começa assim: então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Nós vimos no capítulo anterior que Jacó abençoa os seus 12 filhos e morre. Aqui, na continuidade do capítulo 50, nós vemos que José, no momento que ele espirrou, no momento que ele deu o último suspiro, José lança sobre o rosto do seu pai, chora sobre ele e o beija. E ordenou José, no versículo 2, ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias. Pois assim se cumprem os dias do embalsamento, e os egípcios o choraram 70 dias. Quer dizer, 70 dias foram os dias de luto pelo pai de José. No versículo 4 diz assim: passados os dias de o chorarem,
falou José à casa de Faraó: se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que eu morro, no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu Faraó: sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante os 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto da eira de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios, e por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado, levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura a Efron, o Eteu, fronteiro a Manre. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Então aqui o luto de José, né? Aquele filho amado de Jacó. O primeiro aspecto destacado neste texto, né? Após a morte de seu pai, José demonstra seu pesar de maneira tocante. Ele chora, lamentando a partida daquele que fora uma figura central em sua vida. Esse momento inicial aqui nos lembra da profundidade das relações familiares e da dor que a perda de um ente querido pode causar. Aqui José e seus irmãos estavam lamentaram durante 70 dias esse luto pelo seu pai. Mostra-nos a importância de expressarmos aqui nossos sentimentos em momentos de luto, permitindo-nos vivenciar e processar a dor de forma saudável. José então toma uma decisão significativa. Ele pede a Faraó e a corte egípcia, né, para enterrar seu pai em Canaã. Na terra de seus ancestrais, de seus antepassados. E isso porque foi um pedido de seu pai Jacó no leito de morte. E agora José está pedindo essa autorização ao Faraó para que ele dê condições para que eles possam ir no cortejo e leve o corpo de seu pai para sepultar na terra de Canaã. Mesmo após anos no Egito, eles não esqueceram sua terra natal, né? E o compromisso com a promessa de Deus a seus antepassados de que a terra de Canaã seria sua herança. Por isso que eles fizeram o pedido. José fez de tudo para satisfazer o pedido de seu pai. A jornada em direção à terra de Canaã, com o corpo de Jacó sendo acompanhado por uma grande comitiva, é um ato de honra e respeito, né? Porque aqui o texto nos fala da preparação cuidadosa, onde José chama os médicos para que haja o embalsamento do corpo, né? Passa 40 dias aquele corpo sendo embalsamado para que ele possa retornar para a terra de Canaã. E durante a jornada, a comitiva, ela faz uma parada numa terra, num local chamado na eira de Atade, né? Para que ali eles pudessem plantear, até porque para as pessoas que estavam ali perto do Jordão, para que eles soubessem que ali estava indo enterrar-se na terra de Canaã o seu Jacó, porque Jacó era conhecido lá na terra de Canaã, e ali ocorre aquela parada nessa localidade chamada Atade, para que todos pudessem expressar choro e pranto a Jacó. Então, o ato de chorar e lamentar aqui é parte fundamental do processo de aceitar a realidade da morte e encontrar consolo na comunhão. Aqui nós vimos que esse capítulo 50, ele nos convida a refletir
sobre a efemeridade da vida e a necessidade de honrar aqueles que nos precederam. A maneira como José e seus irmãos tratam o falecimento de Jacó é um testemunho de respeito e reverência pela vida e pela herança espiritual de sua família, né? Além disso, essa passagem ressalta a importância de manter vínculos com nossas origens e valores, mesmo diante das mudanças e desafios que a vida nos apresenta, porque aqui José fez o possível, fez de tudo, falando com o faraó para que tudo fosse cumprido de acordo com o que o seu pai queria. E agora nós vamos ver, depois que eles vão, enterram o seu pai, eles retornam para o Egito, não só José, mas toda a comitiva que tinha ido e todos os seus irmãos. Aí no versículo 15 diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir, nos retribuir certamente o mal todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Ou seja, aqui, a história de José aqui é uma saga, né? De altos e baixos marcados por inveja, traições, sofrimento, mas também por redenção, providência divina e o amor à família. Quando seus irmãos o venderam como escravo, José enfrentou anos de dificuldade e injustiças no Egito, até que finalmente ele ascendeu à posição de governador do país. Durante esse tempo, ele foi capaz de superar o ressentimento e a amargura, e quando a oportunidade de confortar seus irmãos surge, José faz uma escolha notável. Ao ver seus irmãos diante dele, temerosos, os irmãos de José estavam com medo, porque não tinham mais a presença do seu pai Jacó. Agora estavam eles e José, e eles achavam que José agora poderia fazer alguma coisa contra eles, né? Mas ao ver os seus irmãos diante dele, temerosos de que ele finalmente podia se vingar pelo mal que eles lhe fizeram, José demonstra compaixão e graça, é tanto que ele chora diante deles. Ele não se deixa levar pelo desejo de retribuição, mas sim pelo desejo de reconciliação. José chora e conforta seus irmãos, aliviando seus temores e preocupações. E esse momento de perdão e reconciliação é profundamente comovente e inspirador, porque nós vemos aqui que José expressou suas convicções de maneira clara e profunda ao dizer: não temais, por acaso estou eu no lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Assim é que José responde a eles. José tem a certeza de que tudo que eles fizeram foi providência de Deus, por isso que José não sentia nada contra eles. José já tinha perdoado há muito tempo o que eles fizeram contra ele. Ou seja, José reconhece que Deus estava no controle da situação desde o princípio e que permitiu que as ações de seus irmãos, mesmo más, se transformassem em um propósito maior, a preservação de sua família e de muitas outras vidas durante essa época de fome, durante todo aquele tempo de fome. Então, o perdão de José aqui é um exemplo da capacidade humana de superar adversidades e encontrar graça e misericórdia em seu coração. Ele não apenas perdoou seus irmãos, mas ele também ofereceu-lhes proteção, cuidado e provisão no Egito. E essa atitude de generosidade e compaixão de José revela a profundidade de sua transformação
e seu desejo sincero de curar as feridas do passado. Essa história, ela tem um apelo universal e atemporal. Ela nos convida a refletir sobre nossa vida, sobre nossos relacionamentos. Muitas vezes nós retemos ressentimentos, amarguras por transgressões passadas. José aqui nos ensina que o perdão não libera apenas o ofensor, mas também traz paz e liberdade para aquele que perdoa. Ele perdoou, por isso que ele estava em paz com ele mesmo. E José, ele nos encoraja a confiar na providência divina, que ele pode transformar situações aparentemente devastadoras em oportunidades de redenção e restauração. Se isso aconteceu na vida de José, isso também pode acontecer na vida de cada um de nós. Ou seja, nós apenas temos que perdoar aqueles que nos ofenderam. Ou seja, a história do perdão de José nos lembra da importância do perdão, da compaixão, da reconciliação na nossa vida. Ela nos inspira, essa história de José, ela nos inspira a superar as feridas do passado e buscar paz, harmonia em nossos relacionamentos. E aqui nós vamos ver que José vive uma velhice abençoada e chega o dia da sua morte. A partir do versículo 22 diz assim: José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos, foram os dias de vida de José. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque, a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e puseram num caixão no Egito. Ou seja, José morreu, mas ele, antes de morrer, ele tinha a mesma certeza do pai dele, de que eles voltariam para a terra de Canaã. Ele disse, Deus vos visitará. E ele pediu assim, ele disse assim: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Ou seja, José sabia que ele ia ser enterrado no Egito, mas ele disse que Deus iria visitá-los, e realmente Deus irá visitá-los, né? Nós vamos ver mais na frente, no livro de Êxodo, que Deus vai levantar Moisés, para libertar o povo lá de dentro do Egito e voltar para a terra de Canaã. Mas José faz um pedido, ele diz que quando voltarem, os ossos dele tinham que ser transportados para serem enterrados lá na terra de Canaã. Então aqui nós vemos que aqui a trajetória de José, né, nós vemos que José tinha que terminar no Egito, porque Deus levantou José para ser um instrumento para que ele pudesse salvar a vida não só da sua família, mas de muitas pessoas. Mas ele tinha que, tudo que aconteceu com José, tudo que ele passou, é porque já estava traçado por Deus, né? Aqui nós vemos que José, vivendo até uma velhice abençoada, uma vida marcada por desafios superados, prosperidade e fé inabalável. A sua história, a história de José, ela nos inspira a confiar em Deus, a enfrentarmos adversidades, assim como ele enfrentou, com integridade, e valorizar nossas raízes espirituais e familiares. A vida de José é um testemunho vivo de como a fidelidade de Deus nos leva a viver uma vida abençoada e cumprir seus propósitos, mesmo diante de circunstâncias muito difíceis. José provou isso, que mesmo diante de dificuldades, José nunca ele perdeu a sua fé. Nunca José se desviou dos seus valores. Não, José, mesmo sendo tentado, como ele foi tentado lá pela mulher de Potifar, José foi preso, mas José sempre seguiu ser fiel a Deus. Durante toda a sua vida, José demonstrou sua fidelidade a Deus.
É por isso que José venceu. José, ele teve aqui uma vida depois, uma vida exemplar, uma vida de exemplo, né? O exemplo de José aqui, principalmente em perdoar seus irmãos por tê-lo vendido como escravo, é um motivo que nós vemos, que nós podemos, para servir de exemplo para nós. Que nós também podemos orar a Deus, que Ele nos conceda a mesma capacidade que José teve, de perdoar aqueles que nos magoam, daqueles que nos magoaram profundamente em nossa vida. Ore, se você tem relacionamento quebrado, se sua família está dividida, se você tem amizades que são desfeitas, peça a Deus para trazer perdão e reconciliação, permitindo que a paz e o amor se restaure, seja restaurado no meio da sua família. José e sua família optaram por permanecer no Egito após a morte de Jacó. Nós vimos isso aqui. Isso nos lembra que ele deu proteção a seus irmãos. O pai dele morreu, mas ele continuou dando proteção a seus irmãos. E os irmãos de José até pensavam que ele ia se vingar depois da morte do pai, mas não. Ao contrário, José estreitou ainda mais os laços familiares com seus irmãos depois da morte de seu pai. Nós temos que orar para Deus nos dar sabedoria, né? Para que nós possamos viver em harmonia com os nossos familiares. A história de José nos lembra que Deus estava no controle da sua vida, transformando situações difíceis em propósitos maiores. Nós temos que ver aqui que assim como José, nós temos que orar a Deus, pedindo a Ele para que nós possamos confiar em seus planos, mesmo quando nós não compreendemos completamente os planos de Deus. Nós temos que orar a Deus para que nós possamos confiar nos planos de Deus para a nossa vida. Então, todo esse livro, o livro de Gênesis, ele tem muitas histórias que são histórias que nós podemos nos inspirar, né? Aqui o livro de Gênesis, ele nos ensina especialmente o plano de Deus para a nossa vida, que é o plano de salvação. O plano de redenção, ele começa desde aqui no livro de Gênesis, já marcando, em toda a Bíblia, ela vai em direção a Jesus. Todo o Velho Testamento, todos os profetas que nós vemos aqui na Bíblia, todos eles profetizavam já a vinda de Jesus. É tanto aqui que Jacó, quando ele abençoa seus filhos, ele já prevê, já profetiza a linhagem do nascimento de Jesus, que viria da tribo de Judá. Então, todo o livro de Gênesis, ele faz menção, né? Faz menção do povo de Deus, de um povo escolhido. Esse povo aqui, esse povo bendito aqui, dos antepassados de Abraão, Isaac, Jacó, e agora todos os seus filhos, toda a sua família, é a descendência, são os antepassados de Jesus, né? São o povo de Deus, um povo escolhido de Deus. Então começa tudo aqui no livro de Gênesis. A nação de Israel, a nação de Deus, o povo eleito de Deus, ele começa a partir do livro de Gênesis. Então é aqui que nós devemos nos aprofundar e crescer nesse conhecimento. Se você perdeu algum vídeo do estudo do livro de Gênesis, vá lá, volte lá aos capítulos iniciais para você se inteirar de todo o estudo do livro de Gênesis. Amém? Que Deus abençoe a cada pessoa que vai ver e ouvir esse vídeo. Amém?